Olá pessoal, hoje vamos continuar a trabalhar com o tema calores específicos. Vamos explorar hoje como fica o calor específico de gases que são compostos por moléculas diatômicas. Bem pessoal, na última aula nós vimos como fica o cálculo do calor específico para gases monatômicos. Quando falamos em gases monatômicos, estamos nos referindo a moléculas que não apresentam graus de liberdade internos. Ou seja, elas só apresentam graus de liberdade de translação molecular em x, y e z. Lá nessa condição nós vimos que quando nós estamos trabalhando com uma única molécula, a energia cinética média é dada por essa relação aqui. Então a energia cinética média é 3 meios de kT, onde K é a constante de Boltzmann e T a temperatura do sistema. Quando nós vamos para uma situação que apresenta N moléculas, a energia total do sistema, então, fica, ou a energia média total, ela fica sendo a energia cinética média de uma molécula vezes o número total de moléculas que existem no sistema. A esse termo nós damos o nome de energia interna quando a gente trabalha lá em termodinâmica. Então, a energia interna é a soma de todas as formas microscópicas de energia. E quando estamos trabalhando com gases monatômicos, a única forma microscópica de energia é a energia cinética de translação. Dessa forma, podemos determinar para 1 mol de substância que o calor específico a volume constante, ele é 3 meios de R, onde R é a constante universal dos gases, em torno de 8,31 joules por mol Kelvin, e Cp 5 meios de R. Isso quando nós estamos trabalhando com 1 mol de gás. A gente também viu que quando nós queremos trabalhar com a definição mássica de calor específico, ou calor específico por unidade de massa, nós podemos mostrar que o calor específico ele fica dependente da constante de Boltzmann e da massa de uma molécula. Da mesma forma, o Cp, 3 meios, então, o Cv fica igual a 3 meios de K sobre M1 e o Cp fica igual a 5 meios de K sobre M1, onde M1 representa a massa de uma molécula. Analisando os valores obtidos, valores de calor específicos obtidos em condições experimentais, nós verificamos que, aqui em termos molares, ou seja, significa que a gente está trabalhando com joule por mol Kelvin, que a previsão da teoria cinética para Cv e Cp ela é muito boa, quando nós estamos tratando de gases monatômicos. Porém, quando a gente explora o caso de gases diatômicos ou poliatômicos, a gente vê que existe um desvio considerável nos valores dos calores específicos a volume e a pressão constante. Então a gente vê que isso sai de 12,47, o Cv sai de 12,47 e vai para 20 ou até 31 joules por mol Kelvin. Então existe algo além que a gente precisa que a gente precisa considerar quando estamos trabalhando com moléculas mais complexas. O que de fato nós reconhecemos é que, à medida que consideramos moléculas mais complexas, existem mais graus de liberdade, ou seja, existem mais maneiras de a molécula armazenar energia. Quando estamos trabalhando com moléculas diatômicas, a molécula ela pode apresentar o grau de liberdade de translação, da mesma forma que moléculas monatômicas. Só que além dos graus de liberdade de translação, a molécula, ao mesmo tempo que ela se desloca, ela pode apresentar um movimento de rotação. Isso significa que ela pode armazenar energia na forma de energia de rotação molecular. Quando nós exploramos uma molécula diatômica em altas temperaturas, especialmente, é muito provável que essas moléculas estejam vibrando,
que a distância entre elas, entre seus átomos, não seja fixa, e sim varie ao longo do tempo. Quando existe a vibração molecular, logo precisamos incluir também os graus de liberdade associados à vibração. Então a molécula ela pode se deslocar por translação, ao mesmo tempo ela pode rotacionar e, além disso, ela pode vibrar. Todos esses movimentos são completamente independentes. Eles acontecem de maneira completamente descorrelacionada um dos outros. Começando com a ideia de molécula mais simples ou molécula diatômica mais simples, nós temos para esse tipo de molécula o modelo Deuteri, ou o modelo de rotor rígido. Nessa modelagem, assume-se que a distância entre as moléculas é fixa, ou seja, que a estrutura é rígida, que não há vibração. Nessa situação, se nós considerarmos a velocidade do centro de massa, como nós temos agora duas moléculas, é conveniente que a gente trabalhe com o centro de massa. Vamos considerar que a gente faz com que o centro, a origem do sistema de coordenadas, coincida com o centro de massa da molécula. Dessa forma, a energia de translação ela é igual a 1/2 de m vezes a velocidade do centro de massa ao quadrado. Em termos das componentes, 1/2 de m vx ao quadrado mais vy ao quadrado mais vz ao quadrado. Quando nós partimos por uma rotação, é possível mostrar que no movimento da rotação, o equivalente da massa seria o momento de inércia. Porque o momento de inércia ele é uma medida de como que a distribuição de massa se comporta em relação ao raio, ao movimento de rotação. Então, nessa forma, aqui nós trabalhamos, quando a gente trabalha com rotação, a gente trabalha com momento de inércia. Como essas moléculas podem girar nos diferentes eixos com diferentes velocidades, então nós temos aqui uma velocidade angular associada ao eixo z, nós podemos ter uma velocidade angular associada ao eixo y, e nós podemos também ter uma velocidade angular associada ao eixo x. Representando então por extenso, nós temos então uma quantidade de energia associada ao eixo x, uma quantidade de energia de rotação associada ao eixo y, uma quantidade de energia de rotação associada ao eixo z. Cada um desses termos envolve então o momento de inércia e envolve a velocidade angular. Uma primeira aproximação que podemos fazer é com relação ao momento de inércia em relação à direção z. Como a gente observa essa representação ao lado, a gente percebe que a molécula o seu eixo principal coincide com o eixo z. A rotação associada a esse eixo é praticamente desprezível, ou melhor, a energia associada à rotação em torno desse eixo é praticamente desprezível. Isso acontece porque o momento de inércia, como nós vimos, como nós estudamos lá nas aulas de física, ele é proporcional à massa e ao raio ao quadrado. Então aqui eu estou considerando, por exemplo, o momento de inércia de uma esfera que rotaciona em torno de um eixo que passa pelo seu centro. Ou a gente poderia considerar também a rotação de uma barra em torno do seu eixo principal, né? Quando o eixo de rotação coincide com o comprimento da barra. Nessas duas situações, o momento de inércia ele é proporcional à massa e ao raio envolvido. Como nessa situação o raio é o raio das moléculas, e como nós sabemos que o diâmetro molecular é da ordem de 10 a menos 4 e 10 a menos 5 angstroms, esse valor aqui, quando elevado ao quadrado, ele é muito pequeno, da mesma forma a massa molecular. Então,
o momento de inércia associado ao eixo Z, ele é aproximadamente zero, porque as massas são pontuais, elas são concentradas praticamente em um ponto. Para que esse termo, que envolve a energia cinética associada à direção Z, a direção Y, fosse importante, ou seja, para aquele termo a energia cinética associada ao eixo Z fosse importante, ou seja, para que esse termo na equação de energia fosse importante, a gente teria que ter uma velocidade angular muito maior do que a velocidade angular que acontece nas outras direções. Então, segundo o Macedo, essa velocidade angular em torno do eixo Z, ela deveria ser em torno de 10 a 8, 10 a 9 vezes maior que as velocidades angulares em X ou em Y. Então, só que não existe razão física para a gente argumentar que essas velocidades sejam tão diferentes. Então, dessa forma, quando a gente analisa a rotação em torno do eixo Z, a gente pode assumir que essa rotação é em torno de zero. Desse modo, o número de graus de liberdade associados ao movimento de rotação fica reduzido e nós ficamos então com 2 graus de liberdade, um associado à rotação em torno do eixo X e um grau de liberdade associado à rotação em torno do eixo Y. O modelo de haltério, o modelo de rotor rígido, ele é adequado em algumas situações que a gente vai ver logo nos próximos slides. Quando a molécula ela apresenta uma vibração considerável, a gente não pode desprezar essa forma da molécula absorver energia. Então, de fato, uma molécula real ela não é física, uma molécula real ela não é rígida. Só que essa consideração ela vale numa determinada região, para a partir de um determinado valor de temperatura, como a gente vai ver. De forma geral, se a distância entre as moléculas variar, nós precisamos considerar esse modo de energia, esse modo de absorção de energia do sistema, ou esse grau de liberdade no sistema. Se a gente assume que a molécula 1 e a molécula 2 estão afastadas na média por uma distância de zero, e supor que esse desvio em relação a essa distância média seja pequeno, nós podemos modelar essa molécula diatômica como um oscilador harmônico. Quando reconhecemos a necessidade de considerar o movimento de vibração, 2 formas adicionais de energia surgem no sistema. Uma energia seria a energia cinética de vibração, associada à velocidade instantânea de vibração, que está aqui, D ponto, onde D ele é, se a gente colocar o centro de massa da molécula na origem do sistema de referência, nós temos então que D1 seria Z1 mais Z2. Então, seu centro está aqui. Então, aqui a gente teria Z2 e aqui a gente teria Z1. Então, considerando Z1, D como sendo Z1 mais Z2, e D ponto seria então Z1 ponto mais Z2 pontos. Além disso, se nós considerarmos o conceito de massa reduzida, M asterisco nessa equação, nós temos M1 vezes M2, M1 mais M2, dado dessa forma. Nós podemos escrever a energia cinética de vibração dessa forma aqui. Então a ideia básica é que a gente pode partir da energia cinética, esse termo,
considerando a parte cinética, ele seria então 1 meio de m1 vezes z1 ao quadrado mais 1 meio de m2 z2 ao quadrado. z2 ponto ao quadrado. Se a gente considerar essa ideia aqui, nós podemos mostrar que a parte cinética ela pode ser escrita então dessa forma aqui, nessa equação. Então essa energia é a energia cinética de vibração. Da mesma forma, temos como nós podemos modelar isso como um oscilador harmônico e assumindo uma mola de Hooke, uma mola linear de Hooke, a energia associada a uma mola que se desloca em torno da posição de equilíbrio ou em torno de uma distância de equilíbrio de zero, então representada aqui por essa relação. Então essa aqui seria uma energia cinética de vibração, e essa aqui seria uma energia potencial de vibração. Isso significa que nós temos mais 2 graus de liberdade quando consideramos a vibração molecular. Nas aulas anteriores nós mostramos o princípio da repartição de energia. Nós demonstramos considerando moléculas monatômicas, um gás monatômico que apresenta apenas graus de liberdade de translação. Lá a gente provou o princípio de repartição de energia considerando a média da energia cinética para as moléculas, assumindo uma distribuição maxwelliana, a distribuição de Maxwell-Boltzmann, que é a distribuição de velocidades moleculares em condições de equilíbrio a uma determinada temperatura T. Nós, nas aulas anteriores, nós demonstramos como é a distribuição maxwelliana para o movimento de vibração. Desculpa, para o movimento de translação. A gente, de maneira bastante análoga, a gente consegue determinar uma função de distribuição das velocidades moleculares associada ao movimento de rotação e uma distribuição das velocidades moleculares associada à vibração. Então a gente consegue então ter uma distribuição para translação, nós conseguimos ter uma distribuição para rotação e a gente consegue ter também uma distribuição para vibração molecular. E de posse dessas 3 distribuições a gente consegue provar que o enunciado da repartição de energia ele é mais geral, que ele também vale para os graus de liberdade de translação. Além de valer para os graus de liberdade de translação, ele também vale para os graus de liberdade de rotação e de vibração. Isso permite que a gente enuncie de modo geral, da seguinte forma: toda vez que a gente tiver contribuições à energia total que forem funções quadráticas de velocidade ou de coordenada, a energia média associada a cada termo quadrático será de 1 meio de kT. Portanto, a energia total média de uma molécula com F graus de liberdade pode ser escrita como sendo F sobre 2 vezes kT. Então, isso permite que a gente aplique o princípio da repartição de energia para moléculas muito mais complexas, com muito mais átomos, moléculas poliatômicas de modo geral. Então, o que realmente mostra, né, a amplitude, o poder que existe por trás desse teorema de repartição. A gente consegue extrapolá-lo ou aplicá-lo para condições muito mais complexas daquelas que nós abordamos aqui. De modo que o calor específico ele pode ser calculado de uma forma bastante geral para moléculas de vários tipos. Assim, a gente pode agora escrever a energia total de uma molécula diatômica, considerando os diferentes graus de liberdade que nós já reconhecemos, considerando graus de liberdade de translação, de rotação e de vibração. Lá nós vimos que a gente tem, de maneira geral, 3 graus de liberdade de translação. Vimos que nós temos 2 graus de liberdade de rotação e que nós temos 2 graus de liberdade de vibração. É interessante notar que no caso da molécula diatômica, nós temos apenas 2 graus de liberdade de rotação.
Se nós considerarmos moléculas poliatômicas, moléculas não lineares, aí nós teremos novamente 3 graus de liberdade associados ao movimento de rotação. Porque a rotação em torno de Z, para moléculas mais complexas, com mais átomos, ela passa a ser considerável. Em particular para moléculas não lineares. Para moléculas lineares continua a mesma coisa, nós temos apenas 2 graus de liberdade, mas quando temos moléculas não lineares, a gente tem 1 grau de liberdade adicional. Dessa forma, a soma total, considerando 3 graus de liberdade de rotação, de translação, 2 graus de liberdade de rotação e 2 graus de liberdade de vibração, resulta que a energia cinética média de uma molécula diatômica é 7,5 de kT. Então, isso permite que a gente calcule a energia interna de um gás composto por moléculas diatômicas. Então, essa energia interna seria N vezes número de moléculas vezes 7,5 de kT. Depois da energia interna, podemos assim determinar o calor específico associado à molécula diatômica. De maneira bastante geral, podemos escrever então para qualquer tipo de gás composto por qualquer tipo de molécula que o calor específico a volume constante ele é N mais 3 dividido por 2 vezes a constante dos gases, e que o calor específico à pressão constante é N mais 5 dividido por 2 vezes a constante universal dos gases. Onde N, que aparece nessa equação, ele é o número de graus de liberdade internos. Quando nós temos uma molécula monatômica, um gás monatômico, nós não temos graus de liberdade internos de rotação. Isso significa que N é igual a zero, que o calor específico a volume constante é 3,5 de R. Quando nós temos agora o rotor rígido representa melhor o gás em uma determinada situação, nós passamos a ter 2 graus de liberdade, moléculas lineares. Dessa forma, o calor específico a volume constante é escrito como 5,5 de R. Se nós temos uma molécula diatômica agora com 4 graus de liberdade, com 2 graus de liberdade de rotação e 2 graus de liberdade de vibração, nós então ficamos com calor específico a volume constante igual a 7,5 de R. É interessante observar a dependência que existe entre a razão entre os calores específicos e o número de graus de liberdade internos ao sistema. Então, essa é uma quantidade que aparece comumente em termodinâmica. Então, a razão entre Cp e Cv. E aqui a gente pode escrever isso em termos do grau de liberdade. Se nós representarmos o gama, ou a razão entre os calores específicos, graficamente em termos de N, nós temos esse comportamento aqui. Naturalmente, o menor número de grau de liberdade possível é zero. Isso significa que o máximo o valor de gama é 1,667. Então isso mostra que a razão entre os calores específicos, ela apresenta um valor máximo. Isso é interessante observar porque quando nós trabalhamos em termodinâmica, especialmente com motores a gasolina, com motores diesel, lá sempre aparece a dependência do combustível na expressão de eficiência de rendimento do motor. E essa dependência com relação ao combustível aparece em termos do gama, da razão entre os calores específicos. Isso mostra que quando nós podemos dizer que gama é Cp sobre Cv para gases ideais, o valor máximo possível é quando nós temos gases mais simples, gases monatômicos. E é impossível, então, aumentar a eficiência do motor baseado apenas na alteração, na melhoria do combustível, porque se a gente encontra o máximo num gás monatômico em 1,667, a gente não consegue mais aumentar a eficiência do motor com base somente nisso. Então é interessante observar que existe então um valor máximo para o gama, para a razão entre Cp e Cv
que é previsto, pelo menos aqui pela teoria cinética dos gases. De modo similar, a gente pode determinar o número de graus de liberdade em função do gama, em função da razão dos calores específicos. Isso até poderia ser pensado como uma maneira, talvez, experimental de estimar o número de graus de liberdade de um sistema baseado nas medições experimentais da razão do gama, da razão entre os calores específicos. Salvo que essa relação esteja correta. Então, vimos que a previsão da teoria cinética para moléculas diatômicas com 4 graus de liberdade internos é 7,5 de R. Então, isso é o que a teoria cinética prevê. Veja que a gente fez isso considerando suposições básicas, considerando diferentes maneiras da molécula armazenar energia. Então, a gente fez isso partindo de primeiros princípios e determinamos o calor específico. Só que, quando nós vamos confrontar essa previsão da teoria cinética com resultados experimentais, a gente verifica que ela é válida apenas quando nós estamos considerando temperaturas relativamente altas. Em particular, temperaturas bem acima de 600 kelvins, como a gente nota aqui, olha. Verificamos também que o calor específico, nesse caso do gás hidrogênio, ele depende da temperatura. Embora a previsão de teoria cinética diga que não, na prática a gente percebe que existe uma dependência considerável em função da temperatura. É interessante observar que quando a gente tem essa faixa maior de temperatura e representamos o diagrama, o gráfico CV versus T usando a escala logarítmica, a gente nota que existe um comportamento em patamares entre CV e a temperatura. A gente vê que quando nós estamos considerando temperaturas mais baixas, o CV está em torno de 3,5 dr. Quando a gente vai para temperaturas intermediárias, próximas à temperatura ambiente, o CV vai para 5,5 dr. E somente quando as temperaturas são bastante elevadas, que o CV medido, ele cai em 7,5 dr. O que a gente observa aqui? Aparentemente, esse gráfico mostra que alguns graus de liberdade parecem estar congelados em uma determinada faixa de temperaturas. Então esse fenômeno é conhecido como congelamento dos graus de liberdade. Os graus de liberdade eles só são ativados quando a energia do sistema é suficiente para que isso aconteça. Podemos tentar entender isso usando um pouco de física quântica. Como é que podemos verificar, como é que a gente pode explicar de maneira breve o que está acontecendo nesse sistema? Quando a gente usa a mecânica clássica, as leis de Newton, a princípio um corpo ele pode rodar com qualquer momento angular. Então, o momento angular é uma quantidade contínua, ela varia continuamente. Quando a gente vai para a escala molecular, curiosamente, a gente só pode ter valores discretos para o momento angular. E esses valores discretos são dados aqui por essa relação aí. Então, o momento angular ele é igual, na escala molecular, ele deve ser representado como sendo nr vezes h sobre 2π. O h é chamado de constante de Planck, que é igual a 6,6261 vezes 10 a menos 34 joules por segundo. Percebe que h é uma quantidade muito pequena de momento angular.
Só para a gente ter uma noção, se a gente considerar uma roda de bicicleta que gira a 3 rotações por segundo, nessa situação o momento angular seria 1 joule vezes o segundo. Note como então o h, essa quantidade de movimento angular, ela é pequena. Quando nós estamos considerando realmente um movimento microscópico, a dinâmica microscópica. Esse NR aqui é um número quântico. Ele assume apenas valores discretos. Valor 1, valor 2, valor 3. Então perceba que o momento angular ele é quantizado. Ele só se apresenta em valores discretos. Tem valores que ele não pode se apresentar. Então ele pode ter o valor h sobre 2π, 2h sobre 2π, 3h sobre 3π. Entre h sobre 2π e 2h sobre 2π ele não pode existir, não pode haver momento angular entre esse intervalo. Essa é a característica quantizada do sistema nessa escala. Se nós substituirmos esse dado de momento angular na definição de energia de rotação, lembrando que o momento angular ele é o momento de inércia vezes a velocidade angular. Então nós podemos reescrever aquela expressão da energia cinética de um meio de I vezes a velocidade angular ao quadrado. Podemos reescrevê-la em termos do momento angular da seguinte forma. E assim substituir o momento angular nessa relação. E a gente fica então que a energia de rotação ela fica escrita em termos da constante de Planck, em termos do número quântico do número NR. O que a gente observa? A menor energia possível para a energia de rotação na escala molecular acontece quando nós temos NR igual a 1. Então significa que o sistema, a molécula tem uma determinada energia mínima de excitação. Isso significa que se o sistema não apresentar essa energia mínima, a energia de rotação ela não é ativada. Ela não é representativa na medida do calor específico. Então, isso significa que isso está diretamente relacionado às temperaturas do sistema. Podemos relacionar diretamente a temperatura do sistema, ou em termos daquele termo kT, onde K é constante de Boltzmann. Vamos entender isso. Então, note que a energia mínima para excitar uma molécula seria, então, h ao quadrado sobre 8π ao quadrado vezes I. Quais as situações que a gente pode ter? Primeira situação, quando nós temos a energia do sistema, quando kT, a energia macroscópica do sistema, média, ela é muito menor do que esse valor aqui, do que a energia mínima de rotação. Nessa situação, o que nós observamos é que a possibilidade de haver excitação é muito baixa. Não há energia suficiente para fazer com que a molécula apresente um movimento de rotação significativo. Ou a gente poderia dizer assim, existe uma fração irrelevante, uma fração muito pouco significativa de moléculas que estão rodando no sistema. Então, você tem moléculas rodando no sistema, apresentando movimento de rotação, mas é uma fração muito pouco significativa. Isso significa que as colisões moleculares acabam não transmitindo, não fazendo com que as moléculas mudem de estado de energia. Quando a energia do sistema é um pouco mais elevada, quando a kT é da ordem da energia mínima de rotação, o que acontece é que uma fração significativa de moléculas passa a apresentar a energia mínima. Isso significa que
essas moléculas começam a contribuir para a medida de calor específico, a volume e a pressão constante. Então, isso significa que as colisões moleculares são suficientes para elevar uma molécula que inicialmente está a um nível de energia mais baixo para o nível de energia mínimo. Ou seja, para sair de um estado onde ela não apresenta rotação para o estado que ela passe a apresentar rotação no sistema. E terceira situação, quando nós temos um kT que é muito maior do que a energia mínima de rotação, isso significa que aquela quantização de energia, a característica discreta do sistema da molécula apresentar apenas valores discretos de energia não é mais importante, porque nós temos uma energia tão grande que essa discretização ela fica reduzida em relação à energia característica do sistema. É como se a energia fosse contínua novamente, porque os espaçamentos entre os níveis de energia são muito pequenos. Isso significa que as energias, as colisões moleculares fazem com que a molécula tenha uma faixa bem ampla de energia de rotação. Então, nessa situação, é a situação que a energia cinética consegue prever corretamente os resultados para CP e CV. Isso acontece, então, em altas temperaturas, quando as leis clássicas são válidas, quando as leis de Newton são válidas. Deixo aqui, pessoal, um exercício. Eu gostaria que agora vocês pesquisassem um pouco sobre esse tema, agora associado ao movimento de vibração. Pesquisem um pouco sobre o movimento de vibração e me forneçam uma explicação similar, né, sobre quais condições os efeitos quânticos são relevantes e em que situações que a gente observa a falha da teoria cinética dos gases na previsão dos calores específicos. É interessante observar note que quando nós temos essa fração significativa, inicialmente o que a gente tem? Se a kT ou a temperatura é muito baixa, a gente fica nessa situação aqui, olha. Então as moléculas só têm graus de liberdade de translação. Quando a gente sobe um pouco a energia, as moléculas começam a apresentar de maneira significativa o movimento de rotação. Isso começa a aparecer no calor específico. Isso se comporta como um rotor rígido. A molécula diatômica se comporta como um rotor rígido. Se você fornecer mais energia para o sistema, aí realmente você começa a ter uma fração significativa das moléculas no estado de vibração molecular, onde a teoria cinética ela é feliz em derivar o calor específico. Então existem realmente essas regiões onde a gente vai observar cada uma das energias sendo, digamos assim, descongelada, onde quando os graus de liberdade são descongelados. Na época em que se verificou, por volta de 1900, quando se verificou esse comportamento, a gente surgiu um grande desconforto por parte da comunidade científica, porque eles não conseguiam explicar o que estava acontecendo. Então, tanto que consideraram que o que estava errado era justamente o princípio da equipartição de energia. Mais tarde, por volta de 1910, se verificou que, na verdade, o que estava acontecendo é que a física clássica ela realmente precisava ser revista, que as leis de Newton para essa dinâmica molecular não se aplicavam e que era necessário lançar mão de uma nova teoria que emergiu então a partir dos resultados de Planck no início do século XX, 1901 por aí. Então, a partir disso a física quântica evoluiu e então conseguiu explicar esse comportamento que nós observamos aqui e rapidamente explicamos em termos da discretização do momento angular do sistema.
Para a gente finalizar, vamos ver como é que funciona o calor específico de sólidos. Nessa situação existe uma lei bastante conhecida que é chamada de Lei de Lhomme-Petit. A Lei de Lhomme-Petit diz que o calor específico a volume constante de sólidos é 3 vezes a constante universal. E essa lei se mostra válida para vários materiais, o chumbo, o alumínio, embora ela apresente um certo desvio para outros. Note que quando nós saímos dessa região de temperaturas elevadas, quando a gente vai para temperaturas mais baixas, o calor específico ele diminui consideravelmente com a temperatura. Nessa faixa de temperatura a gente precisa de modelos mais precisos para previsão de calor específico. Por exemplo, a gente pode usar um modelo de Einstein ou um modelo de Debye, que prevê mais corretamente como que o calor específico se aproxima de zero em temperaturas mais baixas. Então, para nós, basta que a gente saiba que existe uma explicação, um detalhamento sobre como é que o calor específico depende da temperatura para sólidos. Mas isso é assunto para uma outra aula. O que se observa em geral é que acima da temperatura de Debye nós podemos aplicar a lei de Lhomme-Petit. É isso aí, pessoal. Agradeço pela atenção de todos. As referências bibliográficas usadas para confecção desse material estão aqui. Anotem as dúvidas, que em breve a gente vai fazer uma live para discutir essas questões que podem ter surgido aí ao longo das últimas aulas. Tá bom, pessoal? Então a gente se vê. Até mais.